eu acho assim que acho que o que mais me incomoda é o terrorismo nutricional, de uma forma geral. Então, quando eu vejo alguém demonizando, vilanizando algum tipo de alimento, já me dá um nó no estômago. Estamos de volta com o Saúde Sem Jaleco, nosso podcast que foi criado com o objetivo, né, Liz, de trazer a ciência, a comprovação, estudos científicos. Exato. Sempre tudo que a gente fala aqui é baseado em ciência. Eu sou jornalista, sou o leigo da história. A Elisa é fisioterapeuta, é da área da saúde. A gente sempre traz um convidado ou uma convidada da área da saúde que defende a ciência. Não é aquela pessoa que vem aqui e começa a contar historinha para boi dormir e inventar a história da cabeça. Vozes da mente. Não. Tudo que as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, elas falam tudo baseado em ciência. E hoje não é diferente. Hoje nós temos a presença da doutora Alessandra Sebem, que é nutricionista, e nós vamos tirar um monte de elefante da sala. Exato. Obrigado, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Elisa. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, pelo convite. É um grande prazer estar aqui contribuindo, né, no podcast de vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Né? E vamos lá, vamos acabar com esse monte de pseudociência, né? Exatamente. Desinformação que ultimamente a gente tem assistido aí com o crescimento do digital, da influência das redes sociais, né, na vida da população, das pessoas em geral. Então, o trabalho da gente aqui, que faz um trabalho sério, é tentar combater isso aí. É isso daí. Doutora, eu vou começar, não vou nem seguir aquele roteiro que eu tinha passado para a senhora, eu vou começar com um negócio que me surgiu aqui, que está me incomodando já há alguns dias, um elefante que tem em cima da mesa aqui. Água com mais oxigênio, água com mais sal, água com mais sei lá o quê. Tem um monte de gente divulgando isso e tem gente acreditando que colocar sal na água vai hidratar melhor. Tem gente acreditando que tomar água oxigenada vai dar certo, porque tem mais oxigênio. O que a senhora diz a respeito disso? Na verdade, assim, né, Gil, a água é uma fonte de hidratação primordial, né, para todos os seres vivos. Então, a água, ela por si só, já vai estar cumprindo esse papel de hidratação. A gente não precisa adicionar nada à água, com raras exceções, né, então a gente tem algumas situações de condições de saúde extrema, alguns atletas, às vezes, precisam repor eletrólitos, né, além da água normal, mas, de forma geral, para a população geral, para pessoas saudáveis, não há nenhuma necessidade de adição de qualquer elemento na água para que ela promova uma maior hidratação. Isso não existe nenhum respaldo científico, né, que sustente esse tipo de alegação que a gente vê por aí. Tá? Inclusive, assim, quando a pessoa coloca, por exemplo, eu vou pegar o sal, que é uma das coisas que muito tem se disseminado aí, né, nas redes sociais, água com sal para hidratar. A gente até acaba colocando, né, as pessoas que disseminam esse tipo de informação, essa pessoa em risco, né? Então, essa pessoa, por exemplo, assim, a hipertensão arterial, a gente precisa ter um controle no consumo do sódio, correto? E tem muitas pessoas que elas são hipertensas e nem sabem, porque é uma doença silenciosa, né? Então, as pessoas não têm o hábito, de forma geral, de medir pressão arterial. Muitos profissionais de saúde, inclusive, eles deixam de praticar isso, né? A pessoa vai no posto, ela não está sendo ali mensurado, né? E medida a pressão arterial dela. E aí a pessoa começa a ver lá na internet, né? Um guru que diz que a água com sal ajuda na hidratação, e enfim, explica, né? De uma forma muito sedutora. Eles usam artimanhas, né, usam a linguagem científica para fortalecer aquela alegação deles, e aí a pessoa começa a tomar sistematicamente água com sal e pode estar colocando, então, a saúde dela em risco, né? Então, é algo extremamente perigoso. Esses dias eu fui dar uma palestra, até foi num estúdio de Pilates, e uma das alunas veio me perguntar justamente isso. Ela disse, olha, eu estou tomando, mas é um pouquinho de sal, é uma colherinha de sal que eu boto na água, eu tomo em jejum todos os dias. Então, assim, a gente vê como isso acaba realmente afetando, né, as pessoas, e as pessoas acreditam, né, Gil? É um absurdo, se atrás do ouvido, doutora, de colocar água, estou vendendo água com mais oxigênio. Não. Seria água oxigenada, é um negócio meio estranho, meio esquisito. Não, é um absurdo, Gil. Não tem nenhuma assim, sustentação científica, né, para esse tipo de alegação aí. Água é água.
né? Bota uma gotinha de limão ali, se não quer tomar água pura. Mas, assim, água é água, né? É claro que outros líquidos vão hidratar também, mas a gente sempre costuma recomendar, assim, na clínica, que a pessoa faça a ingestão de água como uma fonte de hidratação, principalmente, né? Então, dê sempre preferência à água. Né? Inclusive, assim, refrigerantes, isso tudo a gente tem que ter muita cautela na hora de estar indicando para a pessoa consumir, né? Pode refrigerante zero? Pode, mas com moderação, né? A gente tem que pensar sempre na hidratação com a água pura. Perfeito. Elis? Já que a gente começou já com esses temas mais polêmicos, tem o pessoal também da galera da academia aí que gosta de ficar, além da água, suplementando a creatina. E eu queria ver se essa creatina. Entender um pouquinho o que você disse sobre a creatina, se tem indicação para todo mundo, porque a gente vê bastante. Às vezes não é nem educador físico, nem um médico, nem um nutricionista. É um cara lá, um fisiculturista, e dissemina essa informação que a creatina faz bem a todo mundo e que bora tomar creatina. Sim, a creatina, ela teve o hype dela, né? E a creatina, de fato, é um suplemento que é amplamente estudado há muitos anos, né? Então, a gente tem dados consistentes sobre o efeito dela, né? E é importante a gente esclarecer que, quando eu falo que existem muitos estudos e que a gente tem uma literatura científica robusta a respeito da creatina, a gente está falando dela sobre o efeito ali da hipertrofia, do ganho de massa muscular, de potência na hora de executar, né, o exercício físico, e não para qualquer outra coisa aí que se atribui a ela, né? Então, para o cérebro, enfim, para idosos, a gente não tem nenhuma informação ainda consolidada que a gente possa realmente, né, aplicar ela para esse tipo de população. Então, assim, quando a gente fala da creatina, é importante a gente entender primeiro, né, qual é o papel da creatina. A creatina, ela vai lá dentro do músculo fornecer uma energia extra para que a gente consiga executar algumas repetições a mais lá no exercício resistido, né, ou de força. Então, ela é especificamente para isso. Alguns exercícios de explosão também, ela tem um efeito, né, e esse efeito, ele é bastante modesto na literatura. O que isso significa? Tem ali em torno de 5 a 10% de ganho de massa muscular, tá? E esse efeito, então, ele é modesto, e ele também, a gente consegue ver ele, né, enxergar esse efeito acontecer em pessoas que realmente treinam de verdade, né? Então, aquela pessoa que vai lá para a academia, faz um treino um pouco mais leve, que ela não está dando tudo de si, dificilmente a creatina vai ser recrutada, né, e realmente vai exercer o papel que ela tem que exercer, tá? Porque ela faz uma ressíntese de ATP. Então, para a gente executar ali o exercício, né, para a gente fazer a musculação, por exemplo, lá estou fazendo meu bíceps, eu vou usar o glicogênio muscular e ele vai, né, ser quebrado e vai me fornecer a nossa moeda de energia, que é o ATP. Quando essa energia, né, acaba ali do glicogênio, a creatina consegue rapidamente fornecer, né, uma molécula de fosfato para que esse ATP seja ressintetizado. Né? Então, resumidamente, eu não quero ficar falando muito em detalhes técnicos assim, mas resumidamente é isso. Então, ela faz esse fornecimento rápido de energia. E aí eu consigo fazer mais 2, 3 contrações. Tá? Então, aquela pessoa que vai, que treina até a falha, que ela se esforça na academia, ela tem um potencial de enxergar esse benefício lá para ela, né? Pode ser que para ela faça diferença. Para o resto aí da população, eu diria que seria um investimento assim meio inútil, né? Talvez um efeito placebo tenha para alguns, mas não indicaria. Eu não costumo indicar para pessoas que eu vejo que não têm, né, esse comportamento um pouco mais dedicado assim na hora de fazer o exercício. Não sei se eu responder, esclareci, Elis? Sim, claro. Elis ou Elisa? Desculpa. Elis. Eu não sei se... Elis, tá. Eu acho que eu falei primeiro errado ali teu nome. Não tem problema. Estamos conversando com a doutora Alessandra Sebem, ela é nutricionista, o currículo dela completo nós vamos colocar na descrição, a gente não vai falar aqui, senão a gente vai ficar 40 minutos falando só do currículo dela, então a gente vai colocar na descrição desse vídeo no YouTube, tá bom? Você pode acompanhar lá, como você já percebeu até agora, ela não fala nada da voz da cabeça dela, ela fala tudo baseado em ciência, tudo de forma que já foi comprovado por alguém, por várias pessoas, testado, enfim, aquela coisa da ciência que a gente já explicou aqui várias vezes em nossos episódios.
Doutora, qual a importância do café da manhã para o metabolismo ao longo do dia? Ótima pergunta, Gil. Depois a gente, acho que vai falar rapidamente sobre o jejum, né, intermitente, inclusive. Mas, assim, o café da manhã, qual é a importância? Não existe, assim, vamos dizer assim, uma regra que se aplica para todo mundo, tá, Gil? É muito importante a gente deixar claro, nada cientificamente comprovado que obrigue a pessoa a tomar o café da manhã, tá? Dito isso, quando a gente vai pensar numa dieta equilibrada, o café da manhã pode, sim, ser muito importante, especialmente para aquelas pessoas que precisam fazer um controle de peso, que precisam promover um emagrecimento, né? Uma perda de peso. Por quê? Porque o café da manhã ele vai fornecer energia já para o início da manhã, né? E conforme o que a gente mais precisa se preocupar é com a qualidade dos alimentos que estão presentes nesse café da manhã. Então, um café da manhã com uma proteína de qualidade, com um carboidrato, né? Com gorduras de forma controlada, né? Não ter um excesso de gordura ali presente, com uma fruta, porque o brasileiro, ele 30%, 40% das pessoas consome frutas e vegetais adequadamente, conforme as recomendações, né, das diretrizes da OMS. Então, quando a gente pensa que o café da manhã é uma oportunidade para esse indivíduo estar ingerindo uma frutinha ali, criar esse hábito, o café da manhã começa a ganhar essa importância, né? Ele começa a ter uma importância maior. Então, pensando qualitativamente, Gil, o café da manhã, sim, é uma refeição extremamente importante, tá? Mas o indivíduo, ele não gosta, tem pessoas que não têm fome de manhã, ou acorda mais tarde, né? Enfim, tem algum tipo de profissão que dorme mais tarde, acorda mais tarde, pode pular o café da manhã, porque vai ficar muito em cima do almoço? Pode, mas a gente vai precisar ajustar o resto do dia, que é uma janela mais curta, todos esses macronutrientes que são necessários, né, para uma dieta balanceada e equilibrada, e para a gente conseguir também inserir esses outros alimentos, né, que são os vegetais, que são fontes de fibras, de fitoquímicos, de vitaminas e minerais, que a gente precisa também estar inserindo aí na rotina das pessoas que, de forma geral, elas acabam não consumindo e comem muito mal, né? Então, o café da manhã tem essa importância, Gil. Eu não sei se eu consegui te responder, mas a importância dele é mais pensando qualitativamente na distribuição dos nutrientes que a gente precisa fazer ao longo do dia. Fica mais fácil quando a gente tem essa refeição ali presente, né? E também na saciedade. Então, aquele indivíduo que precisa controlar o peso, que precisa perder peso, o café da manhã pode ajudá-lo, né? Assim como também, assim, tem uma outra refeição que pouco se fala, que é o lanche da tarde, que a maioria das pessoas não faz, e ele é tão importante, Gil, porque a pessoa almoça ali, vamos dizer, meio-dia, e aí vai 8 horas da noite comer. Essa janela, se ela não tem planejado uma refeição, ele acaba, ou fica muito tempo em jejum e chega com muita fome, né, lá naquela janta, naquele horário da noite, ou a pessoa acaba beliscando coisas que não são nutritivas e que são uma densidade energética muito mais alta, o que não é nada bom para a saúde, né? Então, assim, o café da manhã é extremamente importante, assim como as outras refeições também. Então, é tudo um equilíbrio, tá, Gil? Perfeito. Eu tenho duas perguntas em meio que um pouco do que você já falou, mas eu gostaria de entender um pouquinho mais. Existe uma combinação perfeita que a gente distribua ao longo do dia ou que seja durante as refeições mesmo, que esteja presente em todas elas, os tipos de alimento, todas essas classes de alimentos que ajudam a melhorar a saciedade. E você falou bastante da fruta também, é uma emenda dessa pergunta. Existe algum grupo que não é indicado a ingestão de frutas? Porque a gente também acompanha na internet essas falácias no sentido de que a frutose às vezes é pior do que a sacarose, então não tome suco de laranja porque não sei o quê. Mídia, né, que fica lá disseminando essas falácias aí. Sim, ótima pergunta, Elis. Na verdade, assim, a gente tem, sim, recomendações oficiais, né, das DRIs, que a gente precisa distribuir por refeição uma quantidade, um percentual, né, para compor aquela refeição para cada macronutriente.
tá? E também dos micronutrientes. Então, a gente precisa, quando eu vou fazer lá um plano alimentar para um indivíduo, eu preciso garantir que ele tenha ali presente uma quantidade X dos 3 tipos de macronutrientes que a gente tem, né? Que são os lipídios, as proteínas e os carboidratos. Então, todos eles têm uma indicação e uma quantidade adequada, tá? Isso pensando no dia, não é por refeição, tá? Perfeito. No dia, a gente precisa alcançar essa recomendação. Assim como os micronutrientes também. Então, as vitaminas e minerais ali, a gente tem um valor diário que precisa estar ingerindo. Tá? É claro que para a maioria das pessoas, a gente não vai fazer esse controle tão rigoroso. Então, o que a gente faz? A gente costuma orientar de uma forma didática, né? Que essa pessoa, ela faça o consumo ali no café da manhã de uma proteína boa, assim como eu estava falando para o Gil, né? Uma proteína de boa qualidade, né? Então, o que seria uma proteína de boa qualidade? Ovos, os queijos, né? Queijos, preferencialmente os mais magros, para quem está pensando em controle de peso. Tem pessoas que não precisam se preocupar tanto com isso. Tem pessoas que demonizam muito também os queijos mussarela, mas a gente consegue colocar, viu, Elise e Gil? A gente consegue colocar num plano alimentar quando a gente distribui isso de uma forma equilibrada, né? Então, não existe um alimento proibido e nenhum que seja, assim, olha, indispensável. Perfeito. Graças a Deus, a gente mora num país que a gente tem uma diversidade de alimentos muito grande, né? Eu atendo pessoas fora do Brasil e, às vezes, dependendo do lugar, assim, elas têm dificuldade de encontrar, né? Alguns alimentos. Aqui a gente tem uma quantidade tão grande de fruta, uma quantidade tão grande de vegetais que a gente não precisa obrigar a pessoa a comer apenas aquele, né? Então, a gente precisa distribuir esses macronutrientes ao longo do dia e também os micronutrientes, a gente precisa alcançar essas recomendações aí diárias, tá? Quando se fala assim, fruta, a frutose da fruta, gente, isso é uma grande falácia, tá? Porque os estudos mostram um efeito da frutose ali, né, prejudicial à saúde, inclusive, assim, relacionado à esteatose hepática, mas isso a gente está falando da frutose, a frutose que é adicionada em alimentos ultraprocessados. Isso é muito importante a gente esclarecer, não é a frutose, que é o açúcar natural ali presente na fruta. Porque as frutas, elas têm junto, dentro de toda a sua matriz, né, nutricional, as fibras. E as fibras têm um papel muito importante na digestão, no metabolismo dessa glicose, na liberação dessa glicose lá na corrente sanguínea, né? Então, quando a gente vai consumir uma fruta, é claro que tem algumas frutas que elas têm uma quantidade de carboidrato um pouco maior, né? E essa resposta, ela é mais individual, assim. Então, a gente não pode dizer assim, a banana, né, a banana vai causar um pico de glicemia para todo mundo. Depende do indivíduo, depende do contexto, né, alimentar que aquele indivíduo está inserido. E então não existe isso, tá? Da frutose fazer mal, a frutose da fruta fazer mal para a saúde. Isso é uma grande falácia. O suco, tu falou, né, Elis? O suco não tem problema se ele estiver dentro de um contexto também saudável. Então, por exemplo, uma refeição ali completa, com arroz, com uma leguminosa, um feijão, uma carne, né, um frango, com bastante vegetais. Aí eu tomar um suco de laranja, aquele suco ali vai se misturar com o resto e ele não vai ter nenhum tipo de efeito danoso para a saúde e para o organismo. Tá? Então, nesse contexto, ele não teria problema. Agora, uma pessoa que se hidrata com suco, por exemplo, né? Toma só suco, não toma água, não come vegetais, né? Não tem uma alimentação muito equilibrada, aí a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, porque realmente o açúcar vai ser mais concentrado ali, né? No açúcar da fruta, né? Vai estar mais concentrado nesse líquido, tá? Não sei se eu respondi, Elis. Perfeito. Tem que avaliar o contexto, né? Não isoladamente. Exatamente. Doutora, como pode ver pela imagem aí, eu sou especialista em dieta que não dá certo. Eu já fiz de todas as possíveis e imagináveis, não as mais tradicionais, não aquela lá de só comer carne, essa eu não cheguei a fazer, não. Eu já estou ficando mais esperto. Agora eu tô tomando remédio, mas com indicação médica, tudo bonitinho. Perfeito. Começou a dar problema no exame de sangue e tal, então não é... Eu acordei e vou lá pegar o remédio. Tá tomando agonista de... Tô tomando o Wegovy. O Wegovy. Uhum. E agora vai chegar no mercado o nacional, né? Um valor bem reduzido. Vai ficar mais barato, se Deus quiser. Porque é caro. Doutora, mas a pergunta que eu vou emendar aqui são duas, na verdade. O corpo, ele acostuma com a dieta, porque esse é um grande problema que eu sempre tive. Eu emagreço 10, 11, 12 quilos
e aí não empaca. Isso faz em um mês. Aí depois empaca e não vai mais. Aí eu desanimo e aí solto o bicho. E metabolismo lento existe? Existe isso. Isso é fato ou é mito? Tá. Ótimo, vamos lá. Vamos por partes, Gil. Primeiro, tu me pergunta ali, né, se o metabolismo se acostuma com a dieta. Sim, a gente tem essa resposta fisiológica, como uma defesa do organismo, né? Então, o ser humano, ele evoluiu muito pouco no sentido de armazenamento de energia, porque teve uma época em que a gente precisava armazenar, porque a comida era muito escassa. E hoje, até hoje, nosso corpo ainda responde dessa forma. Então, nosso corpo é muito eficiente em armazenar energia, porque um dia ele precisou. Só que hoje a gente tem aí a geladeira cheia, né? Tu vai rapidamente no supermercado, tu compra o que tu quiser. Então, os tempos mudaram, mas a fisiologia humana ainda não conseguiu acompanhar a velocidade dessa mudança, tá? Então, o que acontece? Quando o teu organismo entende que existe uma situação de restrição energética, ele vai acionar esse mecanismo de defesa para reservar essa energia, porque pode ser que ele precise, né? Então ele está num tipo de estresse, entendeu, Gil? Então ele vai acionar, né, os mecanismos para que guarde um pouquinho mais de energia. Agora sim, Gil, é muito importante a gente entender que esse costume, né, se acostumar do metabolismo, ele não é tão rápido, não. Então não é com 2, 3 meses de dieta que isso vai acontecer. Né? Então, depois de um longo período em restrição calórica, sim, a gente tem um nome que a gente usa que é o platô, né? Então, a pessoa, ela entra num platô e começa a não perder mais peso. O que a gente tem enxergado, assim, Gil, que é muito mais comportamental do que fisiológico, esse efeito platô, entendeu? Então, não é o teu metabolismo que acostumou ainda, porque leva quase um ano para que isso comece a acontecer, tá? É um comportamento até pela adesão à dieta, porque tu tá acostumado, e é claro, tu tá em restrição calórica, não é nada fácil, né? Tu tem que deixar de comer as coisinhas que tu gosta, não é uma coisa simples. Então a gente não pode também reduzir o esforço do indivíduo, né? É uma missão muito grande aí, tu deixar de comer o que tu gosta, tu tem que mudar o teu padrão alimentar. Por isso que o processo ele é longo, ele envolve muitas recaídas, e é importante a pessoa trabalhar de uma forma multidisciplinar isso tudo, né? Então, além de ir no nutricionista, ir no médico, para quem pode, né, fazer um acompanhamento com psicoterapia também, é muito importante para trabalhar essa questão comportamental, tá? Porque aqui também vai estar influenciando, né? Então, a gente tem alterações tanto cerebrais, né, que estão envolvidas nessa questão de fome, saciedade, e compensações também psicoemocionais que possam estar presentes, que precisam ter um olhar bem cuidadoso, né? Então, assim, Gil, é isso. Tá? O metabolismo, sim, ele tem esse mecanismo de se acostumar. Não é que ele se acostume, ele tem um mecanismo de defesa. Ele está sob estresse, ele está comendo menos, a energia não está entrando, então ele começa a gastar um pouco menos, né? Então ele armazena um pouco de uma forma mais eficiente. E aí isso é uma grande luta, por isso que é uma grande luta sempre para quem quer perder peso. A outra pergunta mesmo, Gil, era Do metabolismo lento é mito ou é verdade? Tá, não, existem diferenças entre indivíduos, né? Tem pessoas que gastam um pouquinho mais, a gente tem cálculos que a gente faz de gasto energético que são para populações em geral, mas dentro dessa população geral existe uma variabilidade, né? Como tudo, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, tem pessoas que vão gastar um pouquinho mais, que têm uma eficiência maior nesse gasto energético, tem pessoas que um pouco menos. Mas esse efeito do metabolismo lento, eu diria que ele é pouco significativo assim para ganho de peso, né? Ou para perda, né? Para quem está querendo perder peso. Ele tem um efeito, mas ele não é tão grande assim, tá? É claro que ele vai somar um pouquinho, mas não é ele que vai fazer a diferença. Então, mesmo uma pessoa que tem um metabolismo um pouco mais lento, ela consegue sim alcançar, adotando, né, estratégias adequadas para ela e controlando outros fatores ali que estão presentes, né, que estão dificultando essa perda de peso ou que fazem com que ela ganhe mais peso, tá? Então, o metabolismo lento ele existe, mas o efeito dele é muito superestimado. Não sei se eu Perfeito. se entender. Perfeito. Feliz? A gente vai conversando e vai fazendo alguns paralelos na sua pergunta, Gil.
Atualmente, a gente tem lido mais, pelo menos assim, a informação que tem chegado até mim com cunho científico, sobre o tratamento, né, da obesidade no geral, assim, multifatorial, multidisciplinar o tratamento, a doutora acabou de falar, né? E tem sido considerada como uma doença crônica, né? E eu acho que o desafio maior para a gente conseguir perder peso quando se está obeso, não sei se a doutora pode discorrer melhor esse assunto para a gente, o social também, né? Essa parte tanto comportamental e o social. Diferente de uma pessoa que tem uma diabetes, que você sabe, geralmente a pessoa que tem uma diabetes, o meio em que ela vive não vai protegê-la do doce, né? Ninguém vai lá e oferece, tipo assim, você tá fazendo seu plano alimentar para tratar o seu diabetes. Ninguém vai oferecer um doce para a pessoa que é portadora da diabetes. Agora, quando a gente está nessa luta contra a obesidade, mas é só hoje, amanhã você volta para a dieta. Então, esse só hoje, eu acho que também essa visão da população tem uma necessidade que haja essa mudança para ser vista como uma doença crônica, né? E multifatorial e necessitando de tratamento multidisciplinar, né? Exatamente, Elis. A obesidade é uma doença crônica e muito desafiadora, né? Justamente por ela ser multifatorial, então são diversas coisas que estão agindo ali para que ela esteja presente. E essa questão social, né? E eu vou um pouco além do comportamento social das pessoas, a gente vê o quanto que é difícil realmente dentro de um ambiente a pessoa, ninguém enxerga ela como muitas vezes a própria pessoa tem dificuldade de assumir, olha, eu tenho uma doença, né? No nosso meio, eu já estive obesa e para mim foi um desafio muito grande. E até o preconceito na própria área da saúde, porque às vezes você chega em algum consultório de colegas médicos ou educadores físicos e fala: isso aí exercício e dieta resolve. E se fosse tão simples assim, né? E a gente vê a necessidade de um contexto. Eu fiz a psicoterapia, eu fui em busca de outros recursos, mas eu consigo entender a complexidade disso. Mas a grande maioria não tem esse tipo de consideração, né? Não, acha que é sem vergonhice, né? Falta de esforço. Falta de esforço. Exato, a pessoa não conhece a história daquele indivíduo e o quanto ele passa uma vida lutando. Isso. O quanto ele já se esforçou, né, para conseguir perder peso, para chegar num peso saudável, adequado para ele. Então, as pessoas são muito preconceituosas, né, Elis? Isso. Existe um preconceito muito grande ainda, e acho que até esses medicamentos que estão chegando, né, chegaram agora, que são revolucionários, eles vão talvez dar um pouquinho de choque de realidade, porque se tem um medicamento que está sendo usado é porque existe uma doença, né? Então talvez comece de uma forma mais para o leigo mesmo, para a população geral, essa visão ficar um pouco mais clara, esse olhar fica um pouco mais claro, né? De que aquela pessoa realmente tem um problema, é um problema multifatorial, metabólico, genético, comportamental, então tem muita coisa para ser trabalhada nesse indivíduo, e é como tu falou, assim, tem algumas doenças que a gente dá um medicamento ali, né, e todo mundo entende que aquilo é uma doença e colabora para a evolução daquele indivíduo, e a obesidade não, né, é falta de vergonha, não se esforça, a pessoa também come o que quer, mas não entende que existem mecanismos que estão fazendo com que ela, né, tenha esse comportamento. Então, assim, Elisa, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, né? Exato. E eu costumo dizer assim, se fosse... é o meu trabalho, né? É o trabalho passando dieta para as pessoas, né? E o meu grande público é realmente pessoas que têm sobrepeso, obesidade, doenças metabólicas, e eu digo sempre assim, eu dou um choque de realidade. Só, olha, eu já começo dando um choque de realidade. 90% das pessoas recuperam o peso perdido. Se fosse simples, a gente não teria ciências nos mostrando esse dado tão desanimador, né? Mas eu dou esse tipo de realidade não para desanimar, mas para mostrar para a pessoa que realmente é um caminho que ela precisa ter paciência, né?
E a gente também, por outro lado, a gente entende assim que isso também tem dados na literatura científica que nos mostram que das pessoas que perdem peso e que conseguem manter, quando foi se olhar quem é essa população que perdeu o peso e conseguiu manter, né? 90% dessas pessoas, elas já passaram muitas vezes pelo processo. Sim. Né? Então é realmente um levantar e cair, levantar e cair, levantar e vão aprendendo. Elas já sabem que a dieta, né, Gil? Aquela dieta que o fulaninho me passou, não tem como eu praticar isso o resto da vida. Então, para que eu vou fazer essa dieta? Aí tu já não faz aquela dieta, né? E aí tu começa a entender, e se tu cair na mão de um bom profissional, de bons profissionais, tu vai pelo caminho certo. Né? Então, eu digo assim, a nutricionista na vida de uma pessoa que tem obesidade, ela tem que ser permanente até ela alcançar a estabilidade da doença dela, né? Porque é uma doença recidivante que ela tende a voltar. Então, a nutricionista, a pessoa não precisa estar mensalmente indo, né? Mas ela tem que fazer a visita, ela não tem que ter medo de olhar para a balança, para ela poder entender se o corpo dela, né, está evoluindo no ganho de peso ou não, porque muitas vezes é isso, olha, eu extrapolei, fui viajar, larguei a minha dieta de mão, comi tudo que eu, né, não podia, não quero nem olhar a balança, azar mesmo, eu não consigo, e aí ela volta naquele mecanismo, né? Então, a gente precisa quebrar esse padrão para que a pessoa entenda que realmente ela tem um problema de saúde e que ela precisa de um acompanhamento constante, como qualquer doença crônica, né? Perfeito. Estamos conversando com a doutora Alessandra Sebem, nutricionista. O currículo dela completo a gente vai deixar aqui na descrição para você acompanhar. Já percebeu claramente que ela fala tudo com base em informação científica. Não é ela que resolveu acordar de manhã e começar a contar historinha, como muitos por aí fazem no TikTok, no Instagram e em outros lugares. O que ela está falando é tudo com dado científico de comprovação, recomprovação, teste, teste mais teste. E a experiência dela também de trabalho, de formação, né, Elis? Isso aí. Uma coisa que me irrita no meu filho, doutora, ele tem 12 anos, o quanto ele come. O quanto ele come parece uma vareta. Sábado ele comeu 8 maçãs. Se eu comer 8 maçãs, eu fico sem ir no banheiro acho que uns 15 dias. Como isso pode? 8 maçãs, meu Deus. Adolescente, né? 12 anos. Ele gasta muita energia? Ele faz Gasta. esporte. Mas ele comeu 8 maçãs, mas não sei quantas peras, mas é o almoço, a janta. Não cabe no meu estômago Isso tudo que ele comeu. foi um extra só. Como é que Mas tu sabe que quantas calorias tem uma maçã, Gil? Tu sabe? Faço a menor ideia. Uma maçã pequena, tá? Não vou falar de uma maçã. Uma maçã pequena tem em torno de 50 calorias. É pouco, né? É pouco, né? Porque olha o tamanho, uma maçã pequena. Mesmo uma maçã pequena, poxa, tu come ali uma... Ele é adolescente, ele está em amplo desenvolvimento aí, né? O gasto energético dele é altíssimo. Então, os meninos, principalmente, tendem a comer muito mais. Mas ele não consumiu muitas calorias aí, né? Mas a pergunta que eu fiquei curiosa, ele comeu 8 maçãs e mesmo assim mandou um pratão ali de comida para Deus. Normal, vida normal. Vida Meu normal. Deus do céu, mas ele é uma exceção. Mas vamos ser bem claro. Se a gente oferecer verdura, legumes, ele não vai. Mas se colocar chocolate, alguma coisa assim, vai. Então a pergunta é, você come fruta e no final da semana você come alguma coisa doce. Aí ele aceita? Ele bateu a meta da semana em um dia. Exatamente, ele bateu a meta da semana no sábado. Enfim. As crianças a gente precisa muito controlar, principalmente se existe esse fator genético presente, né, Gil? Então a gente tem que controlar bastante, assim, a exposição delas aos alimentos que são altamente calóricos, doce, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão do paladar doce também. E a gente tem aí um panorama que agora com esses medicamentos, eu no momento um panorama muito pessimista, assim, para a obesidade, que inclui a população infantil, né? Infanto-juvenil. Então, é preciso ter um cuidado mesmo, sabe? De tentar inserir esses hábitos desde cedo na vida deles, de eles entenderem. Eu digo assim, aqui com minhas filhas, o que eu faço? Assim, eu não costumo obrigá-las a comer nada, né? É claro que a gente faz algumas negociações, os doces realmente eles são esporádicos. Elas às vezes comem durante a semana o doce, mas é sempre depois do almoço e depois de comer uma saladinha. E aí eu explico para elas, né? Desde muito cedo eu expliquei para elas.
Eu brincava com elas assim, ó, existem os soldadinhos coloridos dentro do corpo e eles precisam de um prato colorido, de todos os alimentos, de todas as cores, então não dá para comer só macarrão, só batata frita. E elas foram entendendo aquilo de uma forma didática, né? E hoje eu falo para elas, olha, a frutinha tem que ter uma frutinha sempre no café da manhã. E a minha preocupação não é nem com a quantidade, viu? A minha preocupação é com o hábito que elas estão consolidando ali. Então, elas já me pedem. A gente vai num restaurante, elas pegam o pratinho delas, já vão lá na saladinha e já botam a saladinha. Eu não preciso ficar, né, controlando e dizendo, ó, bota. Elas já têm isso desde novinha, sendo trabalhado para que elas entendam que aquilo faz parte da rotina delas, e eu vou explicando a importância. Então, um docinho depois do almoço, depois de comer a saladinha, ele não é tão prejudicial. Na verdade, não é nada prejudicial, se for em pouca quantidade. É que elas não exageram. Então, é importante que a gente não coloque a criança também numa restrição muito grande, porque isso gera um desejo. E aí elas olham a lancheirinha da colega, e aí a coleguinha leva, né, a bolachinha. Então, não dá para isolar e proibir, sabe, a criança. Mas é importante que a gente vá educando e colocando esses hábitos desde cedo, para que lá na vida adulta elas possam ter mais facilidade, né, do que muitos adultos que acabam tendo uma péssima alimentação. Perfeito, Elis. Vamos falar sobre o intestino, a importância aí do intestino. Também a gente acompanha nas redes sociais, aí o pessoal fala muito que pode ser considerado aí um segundo cérebro com produção hormonal, se isso é verdade ou não. Na verdade, assim, realmente o intestino, ele é um órgão, né, endócrino ali, ele realmente produz diversos hormônios, inclusive alguns neurotransmissores, né? Mas esses neurotransmissores que são produzidos pelo intestino, eles têm um papel fisiológico dentro da própria digestão. Então, essa crença de que é um segundo cérebro não é muito correta, né? Não é uma afirmação correta. Assim como qualquer outro órgão do corpo, ele sim tem uma comunicação com o cérebro, né? Isso é meio óbvio. Então, eu diria que é um mito, tá, Elis? Dizer que é um segundo cérebro é um pouco incorreto. Talvez a gente tenha algum efeito, assim, no sentido das emoções sobre o intestino, e não é só sobre o intestino, sobre o estômago também, né? Sobre o coração. Quando tu tá com medo, o que acontece? Tu tem uma elevação da frequência cardíaca, né? Então, essa resposta vai acontecer para sinalizar para o teu corpo algum tipo de perigo, né? E que tu reaja àquele perigo. Então, o intestino da mesma forma, vai ter ali essa resposta, mas ela é mais pelo nervo vago, né? Pela comunicação do nervo vago, que vai gerar algumas alterações intestinais, enfim. Mas não diria que é um segundo cérebro, tá? Isso não tem muita consistência, não, científica. Perfeito. Os probióticos, para quem não sabe, é aquele leitinho fermentado. Acho que é isso que eu não falei besteira, não, né? Eles realmente funcionam ou é só marketing? Perfeito. Isso tem, assim, ó, na verdade, a literatura é super complexa, tá, Gil? O que a gente tem hoje, assim, cientificamente comprovado? Que o uso de probióticos, e eu não diria o leitinho fermentado, aí é o probiótico aquele que a gente compra na farmácia, que tem uma concentração maior de alguns tipos de bactérias, tá? Então, a gente tem aí o efeito comprovado para diarreia, e aí é bom a gente esclarecer o que é diarreia, porque as pessoas têm uma crença errada sobre o que é o diagnóstico de diarreia. A pessoa acha que vai lá, fez uma evacuação líquida, ela está com diarreia. E a diarreia, na verdade, ela é 3 evacuações ou mais líquidas num dia, em 24 horas. Então, se a pessoa evacuou mais de 3 vezes, 3 ou mais, a gente tem um diagnóstico de diarreia. Se não, foi uma evacuação líquida, que daqui a pouco comeu alguma coisa que não fez muito bem, enfim, né? E teve aquela evacuação líquida. Mas uma evacuação líquida não é diarreia, tá? Então, a pessoa está com um quadro de diarreia. O probiótico, ele pode, sim, ajudar a reduzir o tempo, tá? Dessa condição. Esse tempo pode ser ou não significativo, dependendo da pessoa, é de algumas horas. Então, assim, não chega nem a um dia a menos, em torno de 18, 20 horas. Mas eu quando eu tenho, né, essa condição, eu uso, porque eu prefiro ter 18 horas a menos de diarreia, porque quem está com uma diarreia aguda ali, não é nada fácil, né? Não é uma situação simples e fácil, então existe sim, tá? Uma indicação.
Existe também uma indicação para ser utilizado, tem alguns tipos de bactérias que têm um efeito positivo no uso de antibiótico, então eu vou ter que fazer um tratamento com antibiótico, aí eu entro com probiótico ali, né, e ele vai ajudar a proteger um pouquinho também a microbiota intestinal, tá? Então seriam basicamente para essas duas condições. Para o resto, a gente não tem nada muito consistente ainda. É uma literatura que está sendo explorada, sabe? Tem bastante contradições, então a gente não pode ter, vamos dizer assim, não podemos afirmar que para outras questões, outras condições de saúde, né, para o cérebro, que a gente tenha esse efeito aí visualizado, tá? Perfeito. Os alimentos ultraprocessados, eles têm algum dano para intestino, estômago? Eles oferecem algum dano durante a digestão? Sim, isso a gente tem ampla literatura, tá? Os alimentos ultraprocessados, na verdade, os alimentos ultraprocessados, eles estão correlacionados a diversos tipos de doenças, né? Ao diabetes tipo 2, todas essas doenças metabólicas, né? Diabetes tipo 2, obesidade, ele tem uma associação bem forte, né? Alguns tipos de cânceres. E tu perguntou sobre o intestino, né? Estômago, intestino. Estômago e intestino, sim. Os alimentos ultraprocessados, que eles são principalmente ricos em gordura saturada, tem alto teor de sódio, eles têm uma adição de açúcar muito gigante, eles acabam fazendo com que a permeabilidade do intestino, uma das coisas, né, que agora eu me lembrei, a permeabilidade do intestino acaba ficando afetada, e essa instabilidade na barreira intestinal pode favorecer, né, a liberação de toxinas que seriam, vamos dizer assim, bloqueadas ali, né, para o sangue, para a corrente sanguínea, e acaba, então, gerando alguns danos aí para a saúde, tá? Então, de uma forma geral, assim, o ultraprocessado deve ser evitado, tá? Ultraprocessado e saúde não combina. Dito isso, é claro que, eventualmente, o consumo de ultraprocessados não há problema algum. E o termo ultraprocessados, ele acaba englobando muitas coisas que muitas vezes até podem ser vistas como saudáveis. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O whey protein, que é um suplemento, né, de proteína. O whey protein é um ultraprocessado, né? A proteína isolada do leite e outras, né, se adiciona outros constituintes ali na fórmula, que a gente pode sim usar, tá? Tanto para uma pessoa que está pensando no emagrecimento, uma pessoa que tem uma baixa ingestão de proteína, para o idoso, né? O idoso ele tem muita dificuldade de ingerir proteína, por questões da idade mesmo, dentição, a deglutição já não é mais aquela coisa, e aí o whey protein e alguns outros tipos de suplementos alimentares hipercalóricos, eles sim entram, tá? Numa dieta para um idoso que está precisando manter a sua massa muscular, que a sarcopenia é um grande problema, né? Do idoso. Então, é um ultraprocessado que a gente pode considerar saudável para essas populações, não tem problema algum, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, assim, para não ter um preconceito tão grande, né, para que todo mundo é ruim, né? Então, a gente volta para a história do contexto. Tudo é o contexto, quem é o indivíduo, qual é a quantidade, qual é a frequência, qual é a condição de saúde desse indivíduo. Então, a gente precisa ter esse olhar sempre individual para que a gente possa indicar ou não. O ultraprocessado, de forma geral, deve ser evitado. Essa é a mensagem que a gente deixa, tá? Mas ele pode ser consumido eventualmente. Não tem problema algum. Se tu tem uma dieta, 80% dela baseada em vegetais, em proteínas boas, uma refeição equilibrada, sempre ali no almoço e na janta, não tem problema algum tu comer de vez em quando um ultraprocessado, um chocolatinho, né, alguma coisa, um salgadinho, enfim, uma bolachinha, que não vai te causar prejuízo, porque tu já tem, né, toda essa base alimentar consolidada, forte, que vai te proteger. Perfeito. Doutora, intestino inflamado pode gerar ganho de peso? Eu tentando deixar justificativo para o meu peso. Ótimo. É aquela... tu tinha feito uma pergunta lá no início sobre o metabolismo, né, lento. É a mesma coisa, tá? Ele, fisiologicamente, ele poderia, né, contribuir, tá, Gil? Mas a gente não tem nem nada na literatura que mostre essa relação de uma forma, né, forte, robusta, tá? Então, essa contribuição, eu diria que ela é praticamente irrelevante, assim.
tá? É claro que se tem uma inflamação intestinal, muitas vezes o intestino inflamado faz a pessoa até perder peso, como é na doença celíaca, né? O caso da doença celíaca, o intestino inflamado, que a pessoa perde peso. Então, que tipo de inflamação é essa, né? Que a gente tem que olhar para isso. Que tipo de inflamação que a gente está vendo? Qual é a condição de saúde que está causando essa inflamação? Então, a gente tem que se preocupar muito mais com isso do que a inflamação, porque o termo inflamação chega a me dar arrepio, assim, quando eu escuto, né? O corpo está inflamado, né? Esse alimento é inflamatório. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esses termos, assim, de uma forma muito genérica. Então, que inflamação, né? Que a gente tem que estar lidando ali? Qual é a inflamação que está ali? O que a gente precisa ajustar? Então, existem outros fatores que a gente precisa olhar, tá, Gil? De uma forma direta, intestino inflamado, assim, bem genericamente falando, não tem nada científico, assim, que a gente possa dizer que cause o ganho de peso. Perfeito. Aproveitando essa deixa do Gil, também a gente vê comum nas redes sociais. Eu vou fazer as perguntas em cima das redes sociais, já percebeu, né? Mas vamos lá, Que eu que a acho gente que é o gosta. que a gente precisa ver aonde essa informação chega, né? É fácil de disseminar. E se essas informações estão com cunho científico ou axiologia. Se fala muito em desbiose e a associação da desbiose com a imunidade. Existe uma correlação da imunidade da pessoa com o funcionamento gastrointestinal, ou essa inflamação, ou essa desbiose? Tem estudos que avançam nesse sentido, né, de relacionar a microbiota ali ao sistema imunológico, e é como eu falei, dependendo da tua saúde intestinal e de como é a composição dessa microbiota, o teu intestino ele vai ter maior permeabilidade, por exemplo, ou não, né? Então, tem algumas condições fisiológicas que podem, sim, né, desfavorecer a tua saúde ou causar um desequilíbrio no teu sistema imunológico, tá? O termo ele é usado de uma forma muito, assim, acho que, né, vulgar, assim, acaba... Então, assim, eu fico meio receosa de dizer que existe isso de uma forma contundente, tá? É claro que existe a possibilidade, né? Uma inflamação subclínica, assim, aquela inflamação de né, baixo grau, que fica por muito tempo presente no organismo, ela pode acabar levando, então, a pessoa a desenvolver essas doenças metabólicas, tá? Mas isso é uma coisa bem, assim, a longo prazo, né? Tá presente muitos anos na vida da pessoa. Então, o que a gente tem que entender, tá? Que o indivíduo, ele precisa ter essa reeducação nutricional alimentar, pensando na introdução de vegetais, porque uma microbiota saudável é uma microbiota que recebe o alimento saudável ali, né? Qual é o alimento, o principal alimento das boas bactérias, aspas, né? Das bactérias do bem. As minhas filhas que gostam de falar das bactérias do bem. São as fibras, né? Então, os vegetais, as frutas vão colaborar para que essa microbiota fique, né, mais... a colônia das bactérias, das melhores bactérias, seja fortalecida, né? O que, por outro lado, né, o excesso de açúcar, de ultraprocessados, pode favorecer a presença de bactérias que são patogênicas, que possam causar aí, então, algum tipo de inflamação ou dano intestinal e para a saúde em geral, tá? Então, assim, não tem, assim, um tratamento, tá, Elisa, assim, específico, tá? Não tem um tratamento específico, a gente vai fazer uma limpeza intestinal, não, isso não existe. É realmente fazer desenvolver esse padrão alimentar, né, que também não adianta eu colocar dentro da dieta da pessoa algo que ela detesta, que ela não vai conseguir manter por muito tempo, então a gente precisa pensar também nesse contexto, né, desse longo prazo, né, para ele permanecer, né? Da adesão permanecer, exatamente. Então não adianta eu fazer uma limpeza intestinal nele, sendo que ele não vai conseguir manter aquele padrão para o resto da vida, porque ele vai voltar a consumir outras coisas que vão desequilibrar ali. Então, eu acho que seria isso, tá? Não existe um tratamento específico, não existe nada na literatura que diga que, né, X vai melhorar Y, mas a gente sabe que pode, sim, afetar, né, o sistema imunológico e a saúde de uma forma geral, não dá para a gente dizer que não. Mas é isso, é trabalhar, né, de uma forma a longo prazo, com paciência, a mudança desse padrão alimentar, e não só o padrão alimentar, né, o sedentarismo é um grande problema, então a pessoa começar a introduzir a prática de exercício físico na vida dela, lembrando, mais uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre o metabolismo lento, a gente sabe que pessoas fisicamente ativas, e não são aquelas, porque o exercício
é a atividade física programada, correto, Elis? Tu que é da área. Sim. Porque a gente acaba falando de uma forma geral como se fosse a mesma coisa. Exercício é a atividade física programada. Então, eu vou lá 1 hora na academia, volto. E a atividade física é tudo aquilo que a gente faz no dia. Então, indivíduos que são fisicamente ativos, mais fisicamente ativos, né? Caminham mais, se mexem mais, ficam menos tempo sentado. Essas pessoas tendem a ter um controle melhor do peso, a ter menor risco para desenvolver diabetes, né? E outras doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Então, é importante o indivíduo entender isso, né? Que é todo esse contexto que ele precisa estar olhando. Perfeito, muito bacana. Doutora, antes de a gente partir aqui para os mitos e hypes da nutrição, explica para a gente de forma para um leigo entender como eu, por que uma pessoa come a mesma coisa que a outra, a mesma quantidade, a mesma situação, no mesmo lugar, e uma engorda ou não emagrece, a outra é magra. Perfeito, Gil. Justamente por essas questões, essa variabilidade, né, em alguns fatores metabólicos e genéticos na resposta que esse indivíduo vai ter à produção de energia, né, ao metabolismo ou a quebra daqueles nutrientes, pode sim, né, fazer com que um indivíduo, mas isso assim eu diria que seriam exceções na curva. A grande maioria, o grande bolo é meio parecido, tá, Gil? Então vai ter aquele indivíduo que é o magro de ruim, né? O cara come. Mas existe também esse fator de atividade aí presente, que muitas vezes é subestimado, que eu estava falando. Então, às vezes, esse indivíduo que come e não engorda, ele é um indivíduo mais ativo na vida dele, ele é mais acelerado, ele faz mais coisas durante o dia, ele não para nunca, né? E aí, aquele indivíduo que é um pouco mais parado, faz as coisas mais lentas, passa mais tempo sentado, ele tende a gastar menos energia, o gasto energético dele vai ser menor, tá? Eu acho que basicamente seria isso, tá? Então, os fatores genéticos, a pessoa, por exemplo, que tem obesidade, ela tem alterações genéticas, né? Tem genes presentes ali que vão fazer com que ela tenha um metabolismo diferente, né? Tanto assim, por exemplo, no controle da saciedade, né? Da fome, no controle da fome, na saciedade. Então, esses hormônios que estão envolvidos em fome e saciedade, eles são diferentes, né? A excreção deles são diferentes em pessoas que têm obesidade ou que têm sobrepeso. Essa pessoa desenvolve também uma resistência, e na medida que ela vai tendo uma maior adiposidade, né, vai ganhando mais gordura ali, armazenando mais gordura, ela desenvolve uma resistência tanto à insulina, quanto também à leptina, né, que é justamente o hormônio que vai controlar a fome. Então, essa pessoa tende, né, a talvez exagerar um pouco mais. É difícil a gente comparar, assim, eu não consigo imaginar, né, que 2 indivíduos comem exatamente iguais, Gil. Tem isso também. Muitas vezes a gente está olhando um recortezinho. De repente, tu vai dizer que uma refeição, a pessoa foi lá. Claro que tem estudos que eles fazem o controle de calorias e tem alguns indivíduos que acabam, né, ganhando mais peso do que outro. Mas não é um valor absurdamente grande. E normalmente existem essas questões envolvidas, né, de fator atividade e fatores genéticos. Em resumo, é isso, tá? Existe uma variabilidade genética, 2 indivíduos respondem diferente, né? Ao gasto energético, enfim, né? Ao metabolismo energético, mas, de uma forma geral, tem outros fatores ali que possam estar presentes influenciando nessa resposta. Perfeito. Vamos aos mitos? Vamos lá. Os mitos. Glúten, ele é realmente o vilão para todas as pessoas? Com certeza não, Elis. Com certeza não. O glúten... Leite inflama, doutora? Ou a pessoa que toma leite inflama, no caso, né? A pessoa que toma leite inflama, a pessoa que é intolerante à lactose, sim, ela inflama. Mas é o único caso. É o único caso, ou que tem alergia à proteína do leite, né? Então, a intolerância à lactose é uma condição clínica, né? Aquelas pessoas que não conseguem produzir a enzima lactase, que é a enzima que faz a quebra desse açúcar lá no intestino. Né? Então, essas pessoas têm uma deficiência na produção dessa enzima, às vezes tem uma ausência, e essas pessoas realmente vão inflamar, tá? População geral, não, tá? E a gente tem estudo grande, estudo robusto, meta-análise, mostrando que não existe esse efeito inflamatório. Então,
algumas citocinas inflamatórias, indicadores inflamatórios foram mensurados em pessoas, né, que consumiam e se viu que não. E até, olha só que curioso, em algumas populações saudáveis, tinha um efeito anti-inflamatório. Era o contrário. Principalmente nesses fermentados, assim, leites fermentados têm essa ação anti-inflamatória. Então, além de ele não ser inflamatório, ele é anti-inflamatório, o leite. E é importante a gente falar, assim, esse grande mito que o leite inflama, porque ele acabou saindo da mesa, né, de muitos brasileiros por medo, né, dessa ideia difundida, e a gente tem como uma das principais fontes de cálcio. A mulher, por exemplo, após os 50 anos, menopausa, ela tem um risco elevadíssimo de desenvolver osteoporose. Então, o metabolismo ósseo dela fica extremamente prejudicado pela falta de estrogênio. E aí, essa mulher precisa consumir mais cálcio, porque ela não é boa em armazenar o cálcio lá dentro do osso. E aí, essa mulher não consome leite. E outras fontes de cálcio vegetais, por exemplo, é muito difícil a gente atingir as quantidades necessárias do dia. Então, quando tu tira o leite, tu tira os laticínios, né, da dieta dessa pessoa, tu tá privando essa pessoa de fazer ingestão de cálcio adequado. É muito difícil da gente conseguir atingir. Olha, quem é nutricionista aqui, estiver me ouvindo, vai saber o quanto que é difícil da gente atingir a recomendação diária de cálcio para pessoas que não consomem leite, porque tem gente que não gosta também, né? Tem pessoas, não, eu não gosto de leite. Então, é super complicado, assim, sabe, Gil? É um dano gigantesco que se cria no momento que tu começa a disseminar uma ideia errada, né? Eu sou vítima da intolerância à lactose e é de verdade, não é fake news, não é esse bilhete tu faz, falso. Gil? Tu não consome? Eu não consumo, porque estufa a barriga, dá aquela diarreia que a senhora comentou agora há pouco. Mesmo zero lactose, Gil? Não, esse eu tomo, ok. Mas eu não tomo o tradicional. Eu tenho que comprar o específico para mim, que é muito mais caro. Muito mais caro. Hoje não é tão muito mais caro. Hoje está mais acessível. Uhum. Mas eu demorei, sei lá, uns 30 anos para descobrir isso. Até então eu tomava e tinha diarreia. Até descobrir que eu tinha esse problema, já tinha se passado os 30 anos da minha vida. Olha, só imagina. Que coisa, ainda bem que hoje também, né, a informação é um pouco mais clara e acessível, se sabe mais. 30 anos atrás não se falava muito, né? Exatamente. Mas isso assim, Gil, que tu falou, olha, eu tenho que comprar o mais caro. E sabe que isso chega a me dar um nervoso, assim. O glúten, por exemplo, né? A pessoa tira o glúten ali da dieta dela sem necessidade, aí ela começa, muitas vezes ela acaba tendo uma deficiência nutricional porque ela exclui um monte de alimento que era importante para ela, que ela só consumia aqueles nutrientes presentes naquele alimento, através daquele alimento, aí ela tirando aquele alimento, ela deixa de consumir, né? Então, quando a gente olha um indivíduo celíaco, por exemplo, que tem uma restrição necessária que precisa ser feita, o quanto que é limitada a vida desse indivíduo. Aí tu vê as criaturas difundindo uma ideia de que glúten inflama, glúten da barriga. Eu fico muito, assim, sabe, chateada. E o muito chateada. Porque seríssimo, né? Porque não pode ter nem contaminação cruzada. Eu convivia com uma amiga que o menino tem a doença celíaca e ela teve que fazer uma mudança de vida da família, porque a panela não pode ser a mesma. Os talheres, se tiver contaminação, o menino passava mal porque aquele talher foi usado num alimento com glúten, então não podia usar. Ela fez uma troca na vida, assim. E a família toda acabou entrando no ritmo, porque também você está convivendo com uma criança ali de 3, 4 anos, como que você vai comer alguma coisa e vai falar para ela, não, esse você não pode, né? Então, a família optou todo mundo abrir mão do consumo dos produtos com glúten, mas é desafiador, né? É bem muito desafiador. Imagina essa criança indo numa festinha de aniversário. Não vai. Demorou muito a frequentar. Hoje ele tem a idade do meu filho, 12 anos. Vai fazer 12 anos, mas foi uma janela de privação de convivência social por conta de tudo isso, né? Porque como que você vai falar, não pode isso, não pode aquilo, e muitas festinhas já vão sozinhos, você não... É complicado. Eu fico super triste, assim, porque quando a gente olha para esse indivíduo que realmente precisa dessa restrição, né? Ele realmente tem um problema ali, a gente fica triste, né? Que aí pessoas que poderiam estar consumindo, e além disso, o próprio indivíduo que é, vamos dizer assim, contaminado com essa informação ali, né? De que ele vai inflamar,
É um terrorismo nutricional. Eu digo assim, já é tão difícil, 30% das pessoas fazem o consumo de vegetais, aí vem a criatura e começa a falar mal da banana, começa a falar mal do alface, começa a falar, né, falar mal do pão. Gente, melhor a pessoa comer um pão com ovo do que comer um alimento ultraprocessado. Então, assim, a gente fica triste mesmo de desinformação amplamente disseminada, né? Porque afeta as pessoas de todos os lados. E outro problema, na verdade, outra história que também tem aí, rola de mais, esse eu nunca fiz, o jejum intermitente. Como que funcionaria isso? E tem alguma coisa científica que fala que dá certo? Gil, o jejum intermitente ele é igual a qualquer estratégia com restrição calórica energética. Tá? É isso que os estudos nos mostram. Não existe nenhum mecanismo especial dele que faça com que a pessoa emagreça mais. Inclusive, para alguns indivíduos, pode ser um tiro no pé. Se o indivíduo é aquele que está acostumado a comer de manhã, passou a vida fazendo assim, para ele não vai ser interessante. Né? Ele passar horas do dia dele em jejum. Esses dias eu vi um caso, não sei se era uma influenciadora, quem era, que ela passou não sei quantas horas em jejum e foi hospitalizada, passou mal. Horas não, passou dias em jejum. E aí foi hospitalizada, passou mal. Então, assim, existe sim a possibilidade de fazer um jejum intermitente para aqueles indivíduos que têm a adesão, que para eles vamos dizer assim, é confortável fazer. Ah, então uma pessoa que não está acostumada a tomar café da manhã, que vai comer muito tarde, a gente pode, mas é sempre um desafio, porque a gente precisa ajustar naquela janela, né, o que a pessoa tem que consumir ao longo do dia. E além disso, as pessoas que estão acostumadas a comer muito, que normalmente é quem vai querer fazer o jejum para emagrecer, ela vai ter que se controlar naquela janela dela. Então ela vai passar horas em jejum. E quando ela, né, for liberada para comer, ela precisa ter esse controle. Então, olha só o trabalho que ela vai ter que estar fazendo, né? É arriscado, imagina né? A fome que ela vai chegar nessa hora aí, que ela vai, né, tá em frente à refeição dela. Então, eu diria assim que para a maioria das pessoas ele não é interessante, na minha visão clínica, e cientificamente falando, ele é igual a qualquer estratégia com restrição energética. Perfeito. Ela entra no mesmo patamar que a low carb ou não? A low carb seria mais segura? É um pouco diferente. É um pouco diferente. A low carb a gente tem, assim, para diabetes, sabe? Alguma, vamos dizer assim, algum efeito, alguma indicação, pode ser interessante. Eu diria que é diferente, Elis. Perfeito. Tá? Que a low carb é uma redução na quantidade de carboidratos ali. Você não priva, você só reduz a quantidade. Reduz. E vou te dizer assim, para a maioria das pessoas que estão emagrecendo, como que a gente tem que manter uma quantidade de proteína, muitas ficam com quase uma low carb, assim, sabe? A maioria das pessoas, porque a gente tem uma restrição energética, da onde a gente vai tirar da gordura e do carboidrato, a proteína a gente não pode mexer muito, né? Porque a proteína é meio quem manda, assim. E aí a gente acaba tirando, restringindo um pouco mais do carboidrato, dos lipídios também, né? Perfeito. Doutor, existe algum alimento milagroso para emagrecer? Tem a tal da dieta aí da selva, né? Que só come carne. Isso faz sentido ou não faz nenhum sentido? Não faz sentido algum, viu? Não faz sentido algum, né? Eu digo assim, vamos comer que nem os nossos ancestrais, né? Mas vamos comer a picanha assada na air fryer. Aí é mais fácil. Os ancestrais viviam 30 anos, né, gente? Eu não sei se eu gostaria de comer como eles, assim, sinceramente. Mas não faz sentido algum, tá, Gil? Sempre que a gente restringe um grupo de alimentos muito grande, a gente está colocando essa pessoa em risco nutricional. Sempre, sempre. Tá? Com raras exceções em que isso é necessário, essa pessoa vai ter um maior risco do que um benefício, tá? Na balança. Então, não faz sentido algum a dieta da selva. Ela tem ali a inclusão de alguns vegetais, enfim, mas ela demoniza muito o carboidrato, né? Mas o carboidrato, ele é importante, ele só não precisa ser consumido de forma exagerada. Que onde a gente consome de forma exagerada? Principalmente nos ultraprocessados, né? Que tem muito açúcar. Então, se uma pessoa come de forma saudável, equilibrada, de vez em quando come um docinho, de vez em quando come um ultraprocessado, ela tende a ter um padrão de vida mais saudável, assim, né? Pensando na nutrição, na alimentação dela. Excesso de carne, principalmente, né? A carne vermelha, ela vai invariavelmente ocasionar
né, um excesso de consumo de gordura saturada. E a gente tem uma recomendação limite diária que precisa ser respeitada, tá? Esse indivíduo consumindo muita gordura saturada, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar elevando o LDL dele. E o LDL é fator de risco individual para doenças cardiovasculares. Tá? Então, isso está em todas as diretrizes, gente, é incontestável. Porque tem gente, né, que defende essa dieta e que diz que o LDL alto não tem problema nenhum. Quando, na verdade, tem. Então, todas as diretrizes são muito claras e contundentes de que LDL alto, mesmo na ausência de outros fatores, LDL alto por muitos anos na vida desse indivíduo vai colocar ele em maior risco, ele vai colaborar para formar aquela placa, né, de ateroma, né, na parede das artérias e, eventualmente, pode acabar acontecendo algum evento aí fatal, inclusive, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa... carnes são, né, liberadas, não tem problema, mas de uma forma adequada, equilibrada na quantidade correta, tá? O excesso de consumo de carne, a dieta da selva ainda inclui, porque teve uma época que tinha dieta carnívora, que era só carne, né? A da selva acho que inclui alguns vegetais aí, então a gente tem um pouco da presença das fibras, né? Mas acaba fazendo com que esse consumo seja muito elevado. Carne vermelha, por exemplo, a gente tem a recomendação da OMS para que a gente consuma no máximo ali 500 gramas por semana, porque existe uma correlação dela com doenças, né, como, por exemplo, câncer, principalmente câncer coloretal. Então, um consumo elevado, exagerado desse tipo de carne pode também fazer com que esse risco aumente. Lembrando, gente, assim, que eu não gosto de... Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, para não causar um terrorismo, um medo nas pessoas. Agora eu não vou mais consumir carne vermelha. Não tem problema algum, tá? Carne vermelha é fonte de ferro, é fonte de proteína, é um alimento saudável que pode estar no seu prato, mas é importante que a gente modere um pouco o consumo e que pense em outros tipos de carnes e outros tipos de fontes, né, de proteína também nesse dia a dia, tá? Perfeito. Doutor, o que mais preocupa nas redes sociais o pessoal que trabalha com nutrição como a senhora, que trabalha baseado em ciência? O que mais preocupa que tem saído aí, que tem sido aquilo que a senhora lê e fala, nossa senhora, daquele arrepio? Difícil essa pergunta, Gil. Difícil. Pode falar os 10 primeiros. Tem que eleger só um. Eu acho assim que acho que o que mais me incomoda é o terrorismo nutricional, de uma forma geral. Então, quando eu vejo alguém demonizando, vilanizando algum tipo de alimento, já me dá um nó no estômago. Que, como eu falei, as pessoas têm tanta dificuldade de manter uma alimentação saudável, aí vê a criatura e ainda piora a situação, causa um medo, uma ansiedade, a pessoa começa a desenvolver um medo de comer, né? Enfim, eu acho que isso é um dos piores problemas, assim. Mas, pensando na alimentação, a nutrição acho que é um caldeirão de pseudociência, de desinformação e fake news, né? Eu acho, assim, que esses alimentos inflamatórios também me incomodam muito, né? Assim, eu digo assim, um alimento isolado, gente, ele não tem potencial para fazer mal e nem potencial para fazer bem de forma isolada, né? Ele sozinho não vai fazer mal ou bem para alguém, porque tudo o que importa é o contexto. Então, o contexto alimentar, o contexto daquele indivíduo, o contexto de saúde dele. Então, sem levar isso em consideração, a gente nunca pode vilanizar, ou até, né, por outro lado, colocar alegações ali, enfim, de benefícios que aquele alimento possa estar tendo, né? A gente sabe que os alimentos, né, têm propriedades, enfim, tem os fitoquímicos, mas de uma forma isolada a gente nunca vai poder defender, né? Porque o brócolis previne câncer, isso não existe, né? Então, assim como a gente vilaniza, o endeusamento também não é nada favorável, tá? Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. Ter um pensamento mais crítico, né, Gil e Elis? É tão ingênuo pensar que um alimento sozinho vai ter esse... Às vezes a gente não tem um medicamento que resolve aquele problema. Não é verdade? Às vezes a gente não tem um medicamento que resolve aquele problema. Por exemplo, hoje tem a questão dos suplementos alimentares, né? Existe uma indústria muito forte, né? E muitos profissionais de saúde estão ganhando com isso para indicar suplemento para isso, suplemento para aquilo, suplemento para dormir. Magnésio para dormir, por exemplo, aí tu vai pegar insônia, que é uma condição super complexa. Aquele indivíduo tem todo um hábito, um comportamento
prejudicial ao sono dela. Será que o magnésio vai fazer esse milagre? Se fizesse, não ia estar todo mundo dormindo bem? Pois Ia é. estar todo mundo dormindo bem, né? Se fosse tão milagroso assim, imagina, ia estar todo mundo indicando no consultório. Então, é importante que as pessoas desenvolvam esse pensamento crítico, né? De se perguntar assim, mas será? Não é? Porque quando a promessa é demais, O né, santo a vai gente tem desconfiar. prova de que aquilo funciona, tem que ser grande o suficiente para mostrar que ela realmente Sim. funciona, né? Mais uma coisa, Liz? Da minha parte, não. Agradecer a doutora Alessandra Sebem, nutricionista. O currículo dela completo ficará na nossa descrição. É muito grande, então a gente não vai ficar falando aqui. Ai, exagero. Só fazer um disclaimer, o verde não é cor do uniforme da empresa, não. Combinamos o par de vaso hoje. E também em homenagem ao Brasil, foi só uma mera coincidência, Foi tá? coincidência que a gente veio par de vaso hoje. Não é uniforme da empresa e nem comemoração ao Jogo do Brasil. No dia que nós estamos gravando é uma antivéspera do Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Estamos em sintonia. Pois é, isso sim. Doutora, muito obrigado pela participação, essa conversa fantástica aqui que esclareceu um monte de dúvidas. Outras surgiram, mas numa próxima oportunidade a gente volta a conversar. A senhora esclarece de uma forma muito, muito perfeita para a gente aqui. Muito obrigada, Gil. Obrigada, Elis. Desculpa trocar teu nome lá no início. Imagine. Muito obrigada, prazer em conhecer vocês. Foi um grande prazer, né? Essa conversa aqui foi muito prazerosa para mim e fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma. Perfeito. Ficamos por aqui. Na próxima quarta-feira tem mais uma edição do Saúde Sem Jaleco. Até lá, Elis. Até lá. Obrigada, doutora. Muito obrigada.